Olha, as ferramentas de IA estão avançando numa velocidade impressionante, né? Mas a verdade é que a maioria das pessoas ainda usa tudo do mesmo jeitinho de sempre. Hoje, a gente vai analisar umas habilidades que podem, de verdade, colocar qualquer profissional muito à frente da concorrência. Fica então a pergunta: será que o jeito que a gente usa a IA hoje está meio que preso no passado? Vamos descobrir juntos como dá para ir muito além do básico e realmente inovar. E o potencial disso é gigantesco. Pode até parecer um exagero, mas olha só. Usar a inteligência artificial da maneira certa pode colocar alguém na frente de 90% dos colegas de trabalho. É uma vantagem competitiva enorme e a gente vai ver exatamente como chegar lá. Ok, a primeira habilidade essencial é dominar as conversas com a IA. Vamos pensar nisso como se fosse a fase do aprendiz, sabe? O grande objetivo aqui é conseguir extrair informações que não sejam só de alta qualidade, mas principalmente que sejam confiáveis. Porque o maior desafio, sem dúvida, é a famosa alucinação da IA. Sabe, é aquele momento em que ela simplesmente inventa fatos, mas com uma confiança que até assusta. Isso é um obstáculo gigante para qualquer trabalho sério, mas, felizmente, tem solução. Então, como é que a gente combate isso? A técnica-chave é o grounding, que a gente pode chamar de ancoragem. Funciona em 3 passos bem simples. Primeiro, a gente dá contexto para a IA, subindo documentos, artigos, o que for. Segundo, a gente define regras claras, tipo, só use as informações que estão nesses arquivos. E terceiro, que talvez seja o mais importante de tudo, a gente exige honestidade. É instruir a IA a dizer não sei, em vez de chutar uma resposta. E dá para ir ainda mais fundo com isso. Dê uma olhada nesses prompts avançados. Ao pedir, por exemplo, um nível de confiança para cada afirmação ou que a IA aponte onde as fontes discordam entre si, a gente força o modelo a se autoavaliar. E isso, olha, eleva drasticamente a precisão das respostas. Para tarefas que são realmente importantes, confiar em uma única IA é bem arriscado. É aí que entra uma técnica fantástica chamada conselho de LLMs. A ideia é a seguinte: em vez de ter um único ponto de falha, a gente consulta vários modelos diferentes. Isso permite cruzar as informações, combinar o que cada um tem de melhor e, no fim, chegar a um consenso muito, mas muito mais confiável. Agora vamos subir de nível. Chegamos na fase do arquiteto. Aqui, a mentalidade muda completamente. A gente deixa de só consumir informação da IA e passa a, de fato, construir sistemas e ferramentas com a ajuda dela. A primeira habilidade do arquiteto é a orquestração. Parece complicado? Que nada. É basicamente sobre criar fluxos de trabalho inteligentes. Veja só este exemplo. Um novo lead de vendas chega, a IA automaticamente enriquece os dados, dá uma nota para ele e já dispara a ação correta para cada caso. É, na prática, um sistema que trabalha sozinho. E essa capacidade de automação nos leva a uma ideia muito poderosa, que está resumida nesta citação. A criação de software ficou tão acessível que nos permite desenvolver uma nova habilidade, o Vibe Coding. O tal do Vibe Coding resolve um problema que muita gente deve ter. Antes, para organizar um monte de prompts úteis, o que a gente fazia acabava com uma planilha assim, toda caótica, difícil de usar e mais ainda de compartilhar. Mas hoje, com praticamente o mesmo esforço, dá para criar um microaplicativo super limpo e fácil de pesquisar. Não é só sobre parecer mais profissional, é que fica incrivelmente mais útil, seja para uso pessoal ou para o time todo. E, gente, as possibilidades aqui são quase infinitas. Desde uma biblioteca de prompts organizada, até um estúdio de ideação que pode substituir várias ferramentas pagas, ou até mesmo um app que automatiza aquele conselho de LLMs que a gente viu. Criar ferramentas personalizadas nunca foi tão fácil. Finalmente chegamos ao nível mais alto de maestria, o estrategista. E aqui o foco muda completamente. A gente passa a olhar para o papel crucial do julgamento humano na hora de guiar a inteligência artificial. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental para o futuro do trabalho. Se a criação se torna praticamente infinita e instantânea, qual passa a ser um novo gargalo? O que é que realmente começa a ter valor? A resposta? Julgamento. Em um mundo onde qualquer pessoa pode criar quase qualquer coisa, saber o que criar se tornou muito mais valioso do que saber como criar. Essa é a habilidade que realmente faz a diferença agora. Mas aqui existe um risco real. É preciso saber diferenciar a descarga cognitiva, que é uma coisa boa, da atrofia cognitiva, que é péssima. Usar a IA para automatizar tarefas repetitivas? Ótimo, isso libera a nossa mente. Agora, deixar que ela faça todo o trabalho criativo, aí a coisa complica, porque isso enfraquece as nossas próprias habilidades.
Então, como manter essa vantagem humana? A estratégia é usar a IA como uma espécie de parceiro de treino cognitivo. A ideia é pensar por conta própria primeiro, desenvolver as próprias ideias e só depois usar a IA para desafiar, para refinar esses pensamentos. E claro, acima de tudo, infundir qualquer trabalho com um toque pessoal, com experiências e perspectivas que são unicamente nossas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a IA consegue dominar o como fazer as coisas, qual é o valor supremo de um ser humano? A resposta provavelmente não está na execução, mas sim no julgamento, no bom gosto, na curadoria de ideias e, no fim das contas, naquilo que nos torna singularmente humanos.